Bem-vindos ao debate. Hoje a gente mergulha num conceito fundamental da teoria moderna do pôquer, a estratégia de jogar com faixas condensadas. Para quem não está totalmente familiarizado, pense nisso como a situação em que o seu leque de mãos prováveis não tem nem as jogadas mais fortes possíveis, os nuts, nem os blefes puros. O que sobra é um núcleo sólido de mãos de força média. Tipo um par alto, um bom projeto, é o meio do campo do jogo, né? Exato. E a nossa discussão parte de um material que analisa essa estratégia e a resume em 4 conclusões principais que ele chama de gems. A questão que vai guiar a nossa conversa é: essas gems são um manual prático, um guia confiável para a estratégia ideal, ou são, na verdade, abstrações teóricas que nasceram de simulações de computador em cenários perfeitos e que podem mais atrapalhar do que ajudar se aplicadas de forma cega? Eu vou defender a primeira visão. Para mim, esses princípios são essenciais e oferecem, sim, um roteiro claro e lucrativo para construir e jogar com essas faixas. Eles são o mapa do tesouro. E eu vou argumentar ao contrário. Quer dizer, eu acredito que, embora sejam insights valiosos, o verdadeiro poder deles está em nos forçar a entender a complexidade por trás das regras, e não em seguir as regras em si. Especialmente quando a gente sai do laboratório e vai para a mesa contra oponentes de carne e osso. Bom, a minha posição é que chegar a uma faixa condensada não é sempre uma escolha, mas uma consequência quase inevitável da dinâmica do jogo. Quando enfrentamos um agressor que tem uma faixa polarizada, ou seja, ele tem mãos muito fortes ou blefes, com pouco meio termo, somos naturalmente forçadas a uma postura mais defensiva, mais passiva. As 4 gems do material são, na minha opinião, o ápice do entendimento dessa dinâmica. Elas nos dizem, de forma clara, quando devemos apenas pagar, quando é preciso apostar para proteger nossa mão e até o tamanho ideal dessas apostas. Os exemplos com solvers, que são esses supercomputadores de pôquer, são a prova disso. Eles mostram que uma faixa condensada com alta equidade, mas vulnerável, deve apostar com baixa frequência para proteção. Ignorar esses princípios, para mim, é o mesmo que deixar dinheiro na mesa, né? A beleza desses modelos é justamente traduzir cenários complexos em regras práticas. Olha, eu concordo com a premissa, mas chego a uma conclusão totalmente diferente. É verdade que as gens são conclusões lógicas, mas apenas dentro dos modelos simplificados que o material apresenta. O jogo real é infinitamente mais caótico. O próprio conceito de uma faixa perfeitamente condensada contra uma perfeitamente polarizada quase nunca acontece. O material até admite que esses pares de faixas raramente são perfeitos. Por isso, a primeira gen, que sugere que devemos trabalhar para uma faixa condensada no river, me soa perigosa. A melhor abordagem não pode ser buscar um objetivo pré-definido de como sua faixa deve parecer no final. A estratégia precisa ser adaptativa. O perigo real aqui é o dogmatismo. A terceira gen, por exemplo, diz que se a equidade for alta o suficiente, podemos apostar. Mas o que significa alta o suficiente no meio de uma mão, sob pressão, sem um programa de computador te soprando o número exato no ouvido? É por isso que vejo essas gems como ferramentas de estudo fantásticas, mas um péssimo manual de instruções. Vamos então entrar na primeira gem, porque acho que ela é mal interpretada como um objetivo rígido. A gem diz que, às vezes, é correto trabalhar para uma faixa condensada no river. Eu não vejo isso como um objetivo, mas como reconhecimento de uma dinâmica. O exemplo do material é perfeito para ilustrar isso. Imagine, o small blind faz um 3-bet, que é um realmento pré-flop. O big blind apenas paga. O bordo vem as reis 5, depois um 8 e um 2 no final. A cada rua, a faixa de mãos do Big Blind vai se afunilando, se condensando. Por quê? Porque as mãos super fortes dele, como um par de ases ou reis, provavelmente teriam feito um 4-bet pré-flop. E os blefs totais, que não acertaram nada, já teriam desistido. O que sobra nesse funil? Exatamente aquele núcleo de mãos médias. A Gem 1 não é sobre forçar essa situação, é sobre entender que ela acontece e saber como otimizar o jogo a partir daí.
Certo, como uma consequência natural do afunilamento das faixas, eu até concordo, mas a minha preocupação é com a mentalidade que isso pode criar. O jogador começa a pensar: ok, minha faixa é condensada, então meu papel aqui é ser passivo, é só dar check e pagar. Ele se prende a essa identidade. Mas o pôquer é um jogo dinâmico. Uma única carta no turn ou no river pode virar tudo de cabeça para baixo. Aquele 8 no turn, no seu exemplo, pode ter dado 2 pares para um jogador que tinha um as-8. De repente, uma mão que era média vira uma mão muito forte. E isso nos leva direto a Gen 2. As faixas raramente são perfeitas. É nessa imperfeição, nessa bagunça, que os bons jogadores exploram seus oponentes. Focar demais na pureza teórica do conceito, sou o jogador condensado, faz você ignorar as oportunidades que surgem justamente quando a situação foge do modelo. O objetivo nunca deveria ser chegar no river com uma faixa bonitinha, e sim com a mais lucrativa possível. Uma coisa não exclui a outra. A segunda gen não invalida a primeira, ela a refina. É justamente porque as faixas não são perfeitas que precisamos de princípios para nos guiar no meio do caos. E isso nos joga direto no coração do problema, que é a Gen 3. A regra geral para uma faixa condensada é a passividade, o controle de pote. Mas a exceção a essa regra é o que separa os jogadores bons dos excelentes. Os modelos do solver que o material apresenta no bordo i7-2 são de uma clareza impressionante. No primeiro cenário, a faixa condensada tem 67% de equidade, uma vantagem considerável, mas a mão não é muito vulnerável, ou seja, poucas cartas futuras podem mudar o cenário. O que o solver faz? Dá check, 100% das vezes. A passividade é a norma. Exato, essa é a base. Se você é o defensor com mãos médias, seu trabalho é controlar o tamanho do pote e tentar chegar ao showdown da forma mais barata possível. Até aí, estamos de acordo. Sim, mas é agora que fica interessante. O material ajusta o modelo um pouco. A faixa condensada continua forte, mas agora é também vulnerável. Pense num board com muitas possibilidades de sequência ao cor. A equidade sobe um pouco para 76%, mas o risco também aumenta. E o que o solver faz? Ele muda completamente. Ele agora aposta em 27% das vezes. É uma aposta pequena, de proteção, para fazer o oponente largar mãos que, embora estejam atrás agora, têm uma chance razoável de nos superar. Isso é o que chamamos de negar a equidade do adversário. A Gen 3 captura essa nuance perfeitamente. A regra é ser passivo, mas a aposta por proteção é uma ferramenta tática crucial quando as condições são certas. Não estamos presas à passividade, nós a usamos de forma inteligente. O argumento é elegante, admito. Mas a minha objeção não é a lógica teórica, é a aplicação prática. Você está me dizendo que uma diferença de 9% na equidade, de 67 para 76, transforma uma jogada que é 100% passiva em uma que aposta mais de um quarto das vezes? Como um ser humano, no calor da batalha, com adrenalina, tempo correndo, informações imperfeitas, consegue fazer essa distinção com um mínimo de precisão? A margem de erro aqui é gigantesca. Para mim, a verdadeira lição não é a regra aposte com 76% de equidade vulnerável. A lição é o conceito por trás. A importância de identificar a vulnerabilidade. É muito mais útil para um jogador pensar, minha mão é boa, mas esse bordo é perigoso. Talvez eu deva apostar para me proteger, do que tentar adivinhar se sua equidade é de 67% ou 76%. Tentar aplicar a Gemini ao pé da letra, na minha visão, vai levar a muito mais erros caros do que acertos geniais. Mas aí eu discordo. Eu não compro esse argumento de que é impossível de aplicar. Uma boa jogadora não está calculando a 76% na cabeça. Ela desenvolve uma intuição, um feeling para essas situações. Ela não precisa do número exato, ela sente a vulnerabilidade da sua faixa. Ela olha para o bordo e sabe que tem muitos pares altos com kickers fracos e que há muitos projetos possíveis na mão do vilão. Os modelos do solver não nos dão a resposta exata durante o jogo. Eles servem para treinar nossa intuição para que a gente possa reconhecer esses padrões na mesa. E isso me leva à quarta e última gen, que para mim é a mais sofisticada de todas. Os modelos mostram que faixas condensadas, quando apostam por valor, usam tamanhos de aposta pequenos.
Isso é bastante intuitivo, certo? Sim, total sentido. Se sua faixa é de valor médio, você quer ser pago por mãos piores. Se você aposta muito alto, você espanta essas mãos e só é pago quando está perdendo. Uma aposta pequena extrai valor máximo. Exatamente. E é aqui que a análise fica realmente elegante e, honestamente, um pouco maluca. O material pega aquele mesmo modelo com 76% de equidade, que apostava 27% das vezes, e faz uma alteração. Ele adiciona alguns combos de ar, ou seja, blefes puros, à faixa do jogador condensado. Com a adição desses blefes, a equidade geral da faixa naturalmente cai um pouco, de 76% para 73%. A intuição diria, ok, minha faixa agora é um pouco mais fraca, então eu deveria ser mais cautelosa, talvez apostar menos. Mas o solver faz o exato oposto. Ele passa a incentivar uma estratégia mais agressiva, usando um tamanho de aposta maior. Espera, então ter uma mão em média pior leva a uma aposta maior. Isso parece completamente contraintuitivo. É contraintuitivo, mas a lógica é brilhante. As suas mãos de valor continuam querendo uma aposta pequena. Mas os seus blefes, o ar na sua faixa, precisam desesperadamente que o oponente desista. Eles precisam de fold equity. E como você gera mais fold equity? Com apostas maiores. O solver calcula que, para maximizar o lucro da faixa como um todo, valor e blefes juntos, o tamanho da aposta precisa aumentar para dar mais força aos blefes. Ou seja, a lição aqui é que o tamanho da sua aposta não é guiado apenas pela força das suas mãos de valor, mas também pelas necessidades dos seus blefs. É uma mudança de paradigma. E isso prova o poder desses modelos e a profundidade contida nas gems. Peço desculpas, mas eu simplesmente não compro essa interpretação. Para mim, esse ponto que você acabou de levantar é o principal argumento contra a simplificação das gems. Ele prova que a realidade é complexa demais para ser resumida em regrinhas. A relação entre a equidade da sua faixa, a frequência com que você aposta e o tamanho que você aposta não é nada linear ou simples. O fato de que ter menos equidade, de 76% para 73%, pode levar a uma estratégia mais agressiva, simplesmente por causa da composição da faixa, mostra que as outras gems vistas de forma isolada são perigosamente simplistas. A Gem 3 diz, aposte para proteger se a equidade for alta, mas a Gem 4 nos mostra que a mera presença de alguns blefes pode virar essa lógica de cabeça para baixo e exigir uma aposta maior por razões completamente diferentes. A Gem 4 não complementa as outras, ela expõe a fragilidade delas como regras independentes. Ela revela uma camada de complexidade que simplesmente não pode ser capturada por um manual de se isso, então aquilo. Isso só reforça meu ponto inicial. O porquê por trás da estratégia é infinitamente mais importante do que o que a regra prescreve. Entendo a lógica. Mas o que me preocupa na sua abordagem é que ela deixa o jogador sem um ponto de partida. Sim, a estratégia é dinâmica, e a Genfor mostra isso. Mas ela mostra isso dentro de um framework. As gens não são dogmas inflexíveis, sabe? São princípios orientadores que formam o sistema. Você começa com a ideia de que faixas condensadas são passivas, depois aprende a exceção da aposta por proteção e então adiciona a camada de complexidade de como os blefes afetam seu tamanho de aposta. É um processo de construção de conhecimento. Ao final da discussão, reitero minha posição. As gens são um destilado de estratégias complexas, fornecendo um modelo mental indispensável. Negá-las é como tentar navegar sem uma bússola, porque o mapa não é 100% perfeito. E eu concluo reafirmando que a bússola pode estar apontando para o lugar errado se você não entender como ela funciona. Essas gems são ferramentas de estudo fantásticas, perfeitas para analisar o jogo longe da mesa. Mas, na prática, elas descrevem um comportamento de uma máquina em um ambiente de laboratório com informações perfeitas sobre as faixas de todos. O verdadeiro desafio, a verdadeira habilidade de um jogador de pôquer é pegar os conceitos vulnerabilidade, negação de equidade, equilíbrio entre valor e blefe e aplicá-los nas situações imperfeitas, caóticas e psicologicamente complexas dos jogos reais.
Nossa conversa hoje, eu acredito, apenas arranhou a superfície da complexidade que o próprio material revela, mostrando que há muito mais a ser explorado no porquê de cada decisão do que em simplesmente memorizar as regras.